Olá, amigos e amigas dessa vasta, dessa imensa galáxia literária, né? Viajamos por várias dimensões do conhecimento até o momento, né? Até agora, e isso é que é legal, porque a literatura é de fato um saber interdisciplinar, né? Grandes escritores, a gente nota que eles fizeram a transposição da sua experiência, dos seus conhecimentos na medicina, ou na física, não é? Ou na filosofia, nos seus textos, né? A Clarice, por exemplo, você percebe na Clarice Lispector, sempre gostou de filosofia, né? E seus textos têm um componente assim muito forte de diálogo interno, né? De dar voz aos conflitos subjetivos, né? De ressignificação. É muito interessante isso. Bom, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao módulo 2, né, do nosso curso de escrita criativa e contemporânea pelo Instituto Baronesa de Ensino e Desenvolvimento Humano. E o módulo 2 ele vai versar sobre a formação do leitor, a leitura e a vida intelectual, a leitura e a escrita, né? Não há como dissociar o bom escritor daquele que preza o hábito da leitura e a relevância da leitura, né? Até recentemente, num evento literário, conversando com um escritor de um segmento específico, que eu não vou colocar aqui, né? Em determinado momento, conversando, ele disse que não gosta de ler, que ler é chato, ler é enfadonho, né? O pior foi que depois eu fiquei sabendo que ele participou de um evento nacional e falou isso em público, numa entrevista. Vejam que situação comprometedora, que situação ruim. E com certeza, com todo respeito, uma pessoa assim não merece credibilidade, né? Uma pessoa assim depõe contra a classe literária. Então a leitura é um hábito imprescindível, não podemos renunciar à leitura, especialmente se desejamos, de forma genuína, de forma autêntica, chegar a uma condição de escritores criativos e contemporâneos, né? A leitura é fundamental. Nós precisamos da leitura para refletir, não é? Para refletir sobre o que o nosso interior fala, né? Nesse processo dialógico ativo, você tem uma leitura tridimensional, que é o processo dialógico, né, de diálogo entre o leitor e aquele que escreveu o texto, né? Você se coloca numa posição de interessado. Por que aquele texto foi escrito? O que gerou aquele texto? Quem é o autor do texto, né? Esse encontro pessoal e essa relação de confiança e cumplicidade que se estabelece, né? O respeito ao autor, ele é muito necessário no hábito da leitura, porque no sentido de um desejo autêntico, de diálogo, né? De uma conversa com quem escreveu aquele livro, né? Mas é claro, com cortesia, com elegância e com argumentação. E por isso que eu insisto, né? Eu insisto na leitura dos grandes clássicos e dos grandes autores contemporâneos, né? Como Sócrates, Shakespeare, Drummond, Lousa, Mário de Andrade, né? Hemingway, Kafka e assim por diante, né? A boa leitura, ela é um diálogo com grandes mentes, né? E a boa leitura, ela é um exercício em busca da criatividade, em busca da sua voz, da voz do escritor. Aquilo que o personaliza, que o distingue e que o torna encantado aos olhos do leitor, né? É a voz do escritor, é a sua assinatura inimitável. Agora, essa formação do leitor, nós temos que entender, né, que é uma arte. Formar-se como leitor é você se colocar como artista, né? Artista que evita mergulhar na piscina do senso comum, né? O escritor, a sua potência linguística, a sua grandeza, ela está intimamente relacionada com a sua autoconsciência. Quanto mais se lê, mais nós desenvolvemos a capacidade
da nossa consciência refletir sobre si mesma, né? Refletir sobre o feminicídio, refletir, não é? Que é um tema literário. Tá aí, a gente vê em diversos concursos. O feminicídio, né? A liberdade feminina, só a guisa de um exemplo, né? Então, quanto mais lemos, mais esse diálogo é refinado, mais essa capacidade de desenvolver uma autoconsciência refinada, né? E ler, é a partir da leitura que a leitura que é o caminho para chegarmos a uma autoconsciência, né? E a nossa voz de escritor. Ou seja, a leitura é o caminho para a construção do estilo. E o estilo, ele não pode ser dissociado, separado do encontro consciencial, né? Esse processo de se questionar os seus preconceitos que todos temos, e a gente vai refinando, vai trocando, mas a gente tem visão prévia de tudo. Todo ser humano tem preconceitos, né? Questionar o exterior, isso é um processo que se renova e não tem fim, né? E cada leitura, ela vai desencadear novos horizontes de sentido, novas finalidades, novas perspectivas, né? Cada autor, cada autora, cada cronista, cada romancista requerendo um tipo de atenção, né? Então a leitura ela tem que se atentar a quem escreveu, né? Por isso que eu retomo a lição de Virginia Woolf, a gente se despojar, se desapegar, né, de preconceitos, né? A leitura deve ser livre de amarras, livre de catequismos, né? Não sejamos reféns das listinhas e dos críticos literários, que tem a sua importância, mas não sejamos prisioneiros deles, né? Então é nítido para mim, acredito que para vocês também, essa correlação entre a leitura e a escrita. Quanto mais lemos, melhor compreendemos, mais aptos nos tornamos a descobrir novas maneiras de ler, de escrever, e tudo isso relacionado às motivações que nos levam, né, que nos conduzem a apreciar cada livro em particular. O Bradbury vai falar, aquele grande teatrólogo, né, e escritor, autor do Fahrenheit 451, de várias outras obras, né? A leitura amplia o sentido das cores, formas e tamanhos no mundo. A leitura, ela é primordial para conhecer diferentes abordagens, características, controvérsias, histórias e opiniões, não é, meus amigos? Acerca das temáticas que nos fascinam ou que nos angustiam, sejam ligadas ao macrocosmo, universo, Deus, né, ao imaginário, como as realidades fantásticas, por exemplo, ou tangível, né, o meio ambiente, as relações afetivas, democracia, educação, etc. Né? A Francine Prose, que é um clássico, como ler, né? A gente vai indicar ao final do módulo, ela registra o seguinte, né? Leia os autores que escrevem de acordo com o seu estilo preferido, em sintonia com as suas ideias. E leia também, presta atenção, anota isso aí, leia também autores que não pensam como você. Vocês não querem ser escritores criativos? Como é que vocês vão ler só o Dostoiévski, não é, para combater o relativismo, mas e outras controvérsias do mundo intelectual, né? Como é que vocês vão ler só esqueci o nome dele agora. Mas enfim, como é que vocês vão ler só o Graciliano Ramos, né? E querem escrever sobre empoderamento feminino, sobre racismo, e vão ler só o Graciliano Ramos, não vou ler outros autores, não é? Enfim, então, meus amigos, leiam também autores que não pensam como vocês, e que também não escrevem conforme a sua cosmovisão, as suas ideias, né? Da forma que vocês pretendem escrever. A questão de percorrer direções diferentes, caminhos diferentes, né? Ela fala, há muitos cômodos na casa da arte. Temos, portanto, que ter muito cuidado com o estreitamento cartesiano, com a leitura anárquica e dispersa, né? Outra dica, uma outra ponderação interessantíssima, né? Para termos cuidado com o snobismo, criticismo e a redundância, né? Eu sou
eu sou diferenciado porque eu leio Borges. Ok, mas tem tantos outros autores. Borges é fantástico, mas tem tantos outros autores, tantas outras perspectivas, né? Então cuidado com o snobismo, cuidado com o criticismo. Esse autor aqui eu não gostei porque ele não aborda tal temática. Mas ele não aborda aquela temática, mas ele é interessante naquela outra perspectiva que ele está desenvolvendo. Então a gente só perde com essas limitações, esses condicionamentos, esses estigmas, né? E a redundância, né? Ler sempre o mesmo ponto de vista, a mesma estrutura textual, né? Sejamos honestos, curiosos e humildes, né? Para crescer intelectualmente, eu vou citar agora o Bradbury, né? Olha que bacana. Para crescer intelectualmente, alimente-se bem de sons, visões, cheiros, sabores, texturas de pessoas, animais, paisagens, eventos, quantitativo e qualitativamente. Nossos copos são constantes e silenciosamente enchidos. O truque é saber como nos virar e deixar o belo entornar. Desse livro, O Zen e a Arte da Escrita. Recomendo. É um livro assim delicioso, pessoal. Vocês vão saborear como realmente um doce, aquele doce que vocês mais gostam, porque é viciante, mas ao mesmo tempo te dá um prazer, um entendimento, sabe? É muito bom. O Zen e a Arte da Escrita, uma leitura leve, doce, tá? Então, muito cuidado com essas posturas limitantes, né? E agora eu volto a Francine Prose, é o que ela chama muito inteligentemente de leitura atenta. É uma leitura que vai se pautar palavra por palavra, frase por frase, por prazer, mas sem renunciar a uma postura analítica, criteriosa, consciente quanto ao estilo do autor, a sua dicção, a composição e organização do seu pensamento, né? Em torno da trama, em torno do personagem, em torno dos diálogos, né? Olha só que lindo, ela vai arrematar dessa forma. Aproxime-se da mão e da mente do artista, como contemplando de perto Rembrandt para ver as pinceladas. É o que ela chama de leitura atenta, né? A boa leitura, meus amigos e minhas amigas, é uma apropriação, não no sentido de repetição, não é? É de você sorver aquilo que te fez bem naqueles, com relação às ideias, ao estilo, à concatenação do texto por aquele autor. É o que te fez bem, né? Então você vai incorporar no seu universo, na sua linguagem que vai ser sempre peculiar, no seu raciocínio que vai ser sempre único, no seu olhar diante do ser estar no mundo que vai ser sempre inimitável, né? É uma apropriação criativa. Isso é bem-vindo, né? Isso é a boa imitação que fala o Antônio Albalá, crítico francês, né? É de você realmente, uma leitura, você vai se identificando com as premissas de um ou de outro autor e a partir daquilo aí vai definindo a sua persona, né? O seu entendimento, né? Outra frase aqui que eu faço questão de citar para vocês, que é uma das minhas prediletas da literatura, é o conselho do Ray Bradbury: para escrever, seja um camaleão, mimetize a paisagem, seja uma pedra, deite na poeira, observe a realidade não televisionada e respire um ar não condicionado, né? Então essa atitude de energia, de coragem, essa boa rebeldia, né, contra a estagnação, a imobilidade, né, essa força da subjetividade, esse ato de investir de espada em riche contra os moinhos de vento, né, lembrando Cervantes. Então essa predisposição o escritor criativo tem, isso é inerente, né, essa predisposição de criar mundos, né, nos territórios da mente, essa predisposição, não é, engenhosa, não é, de construir personagens, enredos, histórias, de dar vida, né, a partir do papel, das ideias, criar um outro mundo, dar vida a personagens que existem na sua mente, né, que respiram as suas ideias, os seus devaneios, loucuras, a sua subjetividade, né?
Então percebam que o ato de ler e escrever, essa correlação, né? E realmente a gente ter essa abertura para o conhecimento, né? Como leitores, e com isso a gente potencializa o uso das expressões linguísticas, a gente vai alargando as nossas possibilidades de criação, e com isso as ideias fluem melhor, né? Agora eu vou citar para vocês também esse livro maravilhoso, Cartas a um Jovem Poeta. Recomendo a todos a leitura, independente de ser ou não poeta, ou de almejar ou não o aperfeiçoamento nessa arte literária, porque conselhos valiosos aqui, muitas lições, muitas ideias palpitantes, né? Todo avanço vem de dentro, palavra de Hilke. Devemos permitir que cada impressão e semente de um sentimento germine por completo dentro de nós, na escuridão do inefável e do inconsciente, amadurecer como uma árvore que não apressa sua seiva, passar por serenidade e seriedade pelo período de desenvolvimento, né? Então, lembrem, literatura, a ficção da literatura é diferente da ficção das redes sociais. Falei isso no módulo 1, né? A literatura não combina com a pressa, com a afobação, com a ansiedade. Literatura é labor, né? Literatura é exercício constante, é lidar com as armadilhas das palavras, né? Enfrentar esse labirinto, não é? O labirinto dos versos e da prosa, para buscar realmente a sua voz e se encontrar nesse turbilhão. E com isso se diferenciar, não é? Dos avatares do mundo digital, né? Você quer ser um escritor ou você quer ser, não é, um influencer, né? Um influencer que não tem ideias próprias, que não tem a sua maneira de se posicionar a partir dos textos, né, sobre as grandes questões da humanidade e tudo mais, né? Enfim, de construir, não é, uma linguagem, um estilo que as pessoas consigam associar a você, que consiga deixar um legado, deixar uma impressão digital, né? Intelectual. Então, fechando esse ponto, né? A literatura, ela deve conviver com repetição de tentativas, erros, prática, retrabalho, né? E sempre com inspiração nos livros e autores que admiramos, né? E o processo para chegar a esse contexto de identificação e de afinidade com os grandes autores clássicos ou contemporâneos, isso se dá pela leitura, né? Uma leitura livre, uma leitura despojada de preconceitos, de amarras, né? Uma leitura como exercício de descoberta, de estímulo, de curiosidade, né? Então, assim, por isso que eu defendo, sempre defendo, né? Não confine a sua intelectualidade a uma determinada escola, a um determinado autor. Depois de um tempo você vai, de muito exercício, de autoconhecimento, naturalmente a gente vai construir aos poucos uma identidade, um estilo, e vai canalizar melhor as nossas leituras. Mas no processo inicial, né, leia de tudo. Leia os romancistas, leia os contistas, os poetas, leia os diversos gêneros literários, as diversas escolas, não é? Isso é muito importante como o processo de descoberta do autor, né? O autor que encontrou a sua voz, não é? A sua voz de escritor, a sua voz literária, né? O seu público vai identificá-lo. Ele vai ter credibilidade, vai ter respeito. É isso que buscamos, né? Todo escritor almeja ser ouvido, ser visto, ser lido, ser conhecido e reconhecido, né? Então, por exemplo, o Borges, ele vai ser associado, não é, a sua abordagem intelectual, a sua audácia, as suas tiradas irreverentes. O Garcia Marques, a sua expressão sensorial, né? Só para citar alguns exemplos, né? Então, assim, participem de oficinas literárias, mas não sejam escravos delas, né? Eu acho que tudo tem o seu momento
no início da caminhada, a leitura é realmente o enfrentamento dos medos, realmente essa caminhada para encontrar aquilo que te angustia, que te fascina, né? Então, se deixe guiar pela curiosidade, né? E as técnicas da boa escrita, né? Nós vamos encontrar dos clássicos, nas obras, nas grandes referências clássicas e contemporâneas, é que nós vamos muito mais do que nos manuais estilísticos, né? Que são importantes também, mas não podemos utilizá-los como muletas, né? A gente precisa aprender a caminhar, né? Ter muito cuidado com os atalhos, portanto, né? O Charles Kiefer faz essa advertência, né? Cuidado para não sacralizar o seu próprio texto, né? O escritor que participou de uma oficina literária, teve algum êxito ali, ele já se considera pronto, lapidado como um diamante irretocável. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Não existe escritor perfeito, né? Existem escritores realizados, no sentido de encontrar a sua voz, não é, o seu lugar no mundo, e isso é o principal. Não é? Escritores que consigam ter leitores que os escutem, que os leiam, que mantendo eles interessados. Esse é o foco, esse deve ser o nosso foco. Agora eu vou falar de uma grande referência, que é o Mortimer Adler, tá? Ele nos faz uma recomendação muito pertinente, que a leitura ela não deve ser tomada na acepção de uma maratona. Muito cuidado então com a tal da leitura dinâmica. Para textos literários é um pé atrás ou mesmo os dois pés, tá? Nós devemos buscar não uma leitura dinâmica, mas uma leitura sagaz ou atenta, como diria o Francine Proust, né? Uma leitura movida pela curiosidade, né? Pelo interesse, pela disposição de conhecer mais, tá? Essa é a leitura sagaz, é a leitura que quer realmente, que é desejosa de um diálogo verdadeiro com o autor ou a autora, tá? Uma leitura dinâmica, ela não vai... aquele que realizou uma leitura dinâmica de Crime e Castigo depois não vai conseguir falar sobre a personalidade de Raskolnikov, não é? Ou a cosmovisão de Dostoiévski. Bom, como ler livros do Mortimer Adler, ele divide a leitura em elementar e inspecional, aquela leitura pré-leitura ou superficial, né? Eu estou falando de um grande filósofo aristotélico e escritor estadunidense. No seu Como Ler Livros, nós vislumbramos 4 partes a composição da obra, né? A primeira tem como foco a discussão sobre a leitura em si, tá? E os 2 primeiros níveis de leitura. A segunda parte é basicamente sobre o terceiro nível de leitura, que é o analítico. A terceira, o autor vai expor como ler diversos assuntos. A última parte traz uma discussão avançada a respeito dos fins últimos, dos objetivos da leitura, né? O grande interesse do Mortimer Adler é resgatar a tradição de ler bem, né? E isso a gente infere do próprio título de sua obra, Como Ler Livros. Então ele vai destacar bastante a fluência da leitura para não deixar pontos omissos contraditórios ou obscuros para trás, como analogias, trechos, metáforas, né? O poder do hábito de ler com horário, com disciplina, né? Dentro de um contexto de rotina muito importante, tá? E uma leitura pressupõe em alta medida a intuição, ela não pode ser ensinada, tá? E a absorção é particular, personalíssima e intransferível, né? E aí estamos falando da forma como a mente opera, com as informações, as experiências, associando ideias diante do cotidiano. A leitura deve ser benevolente, volto a dizer, cuidado com a criticidade e demasia, né? Os deslizes, os exageros podem realçar a beleza do conjunto, né? A leitura também tem um componente ético, não pode ser reduzido ao aspecto de diletantismo, né? A leitura como reordenação da existência, né? Ela não é mera distração anestésico, realmente determinados livros transformam nossas mentes, as nossas vidas, a forma como enxergamos, né? Como lidamos com as pessoas.
E agora partimos para Sertilanges, que é um outro clássico, tá? A Vida Intelectual, Sertilanges, tá? O Sertilanges sugere que tenhamos, antes de iniciar o trabalho, um quadro ideal do saber. Ele fala um conjunto de ideias condutoras, formando um corpo capaz como um imã de atrair e submeter a si todos os nossos conhecimentos, né? Então, premissas iniciais, né, sobre aquilo que a gente quer desenvolver. Ler pouco, né? Vou frisar essa assertiva do Sertilanges. Ler pouco é muito. É muito o quê? No sentido de que ler bem não é ler em grande quantidade, é ler livros de qualidade. Então, olha que bacana essa associação. O leitor, o bom leitor, o intelectual, deve ir aos livros como quem vai ao supermercado. Então vai escolher o que vai pegar, o que vai comprar. Senão ele fica o dia inteiro ali, em dúvida, em perplexidade, conjecturando o que vai adquirir ou não, olhando para as prateleiras, né, e perdendo o seu tempo, e gastando a sua energia, e apequenando o seu intelecto. Perdão, hora da água, né? Secura de Brasília, meus amigos. Que bom que temos a nossa garrafinha de água aqui e o café que não pode faltar. Avancemos. O trabalho intelectual, a vida intelectual, né? Ela carece, para ser bem desenvolvida, de quê? De rotinas, de práticas, um exemplo anotações, né? Apontamentos. A memória é falível, as ideias são fugidias, né? Então, grife aqueles trechos que te suscitaram maior curiosidade, ou palavras que você não domina, ou ideias que te impulsionaram para outros entendimentos, ou até inspiraram, né? Tudo isso é importante. A memória exterior é a expansão da lembrança, vai dizer o Sertilanges, né? E assim a gente vai gerando intimidade com o texto, com o leitor. O leitor, ele ao grifar, ao anotar, ele está acariciando o texto, ele está exercendo a aproximação com o autor, né? É nesse aspecto. E também faça apontamentos ali. Às vezes o texto, um poema, te gerou uma inspiração, uma ideia, né, para um outro texto, ou para alguma pesquisa, né? Então anote ali, anote também suas impressões pessoais, o que você concorda, né, o que você discorda, lembranças que foram geradas por aquele texto, né, da sua infância, né, às vezes um conto, ou uma crônica também nos leva a recordar experiências da vida em família, e são válidas e podem gerar um texto literário interessante, atraente, cativante, criativo, não é? Então, a importância do apontamento, tá? E fichamento, que vocês bem conhecem, o método de pesquisa científica, né? Também uma estratégia, tá? Então, o trabalho intelectual ele deve estar sempre, deve ter sempre como fundamento, como norte, não é? Criar métodos e rotinas, né, alinhados às nossas necessidades, aquilo que queremos e desejamos materializar. Tá bem, meus amigos e minhas amigas? Então, aqui vão as referências desse módulo. Como ler livros, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente, Mortimer Adler e Charles Van Doren. Maravilhoso, tá? Isso é um monumento, tá? Um monumento. Usei a arte da escrita, que eu já tinha mostrado para vocês no decorrer da nossa aula, do nosso módulo, né? Para ser escritor, do Charles Kiefer, muito bom também. E esse, para mim, que é um dos meus prediletos, Para Ler como Escritor, né? Da Francine Prose, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los, tá? O Rio, que eu também já citei, e o Sertilanges já mostrei também. Então, desse módulo é isso. Mais uma vez agradecido pelo interesse, pelo carinho, né, pela presença de vocês. Eu digo até breve, né, e preparem-se para o módulo 3, que vai ser bem interessante. Muito obrigado.